Fala pessoal, beleza? Aqui é Totti Cavalcante, essa é a aula 17 do curso de Hadoop. Já tem um tempo que eu não posto aula aqui nesse tutorial. Ele fica aqui, ó, Big Data, tutorial Hadoop. Só mostrar para vocês aqui. Aqui da aula 8 a 12 eu falo do Flume. E da aula 9 a 12, mais especificamente, de uma experiência que eu fiz na minha pós-graduação e transformei em videoaula aqui para o meu site, Código Fluente. É uma análise de sentimento utilizando o Flume e a API do Twitter. Foi em abril de 2018 e a análise era em cima dos twitters, né, que mencionavam candidatos, né, hashtag com o nome dos candidatos, né, dos possíveis candidatos. A classificação de sentimento ela foi feita baseada numa lista de palavras, né, que tinham classificações negativas e positivas, de -5 a +5. E aí eram feitos cálculos em cima dos pesos dessas palavras e a quais candidatos que elas estavam relacionadas. E no final o algoritmo dava a classificação dos 3 melhores colocados. Na época o Lula ainda era um possível candidato, né, quando eu fiz. E no final o algoritmo ele deu a classificação correta, né, baseados nos posts do Twitter, né, se comunicava com a API do Twitter e aí o script PySpark ele fazia esse cálculo, né, baseado nos pesos das palavras, nos candidatos que eram citados nos posts e fazia a classificação. E ele acabou dando o Bolsonaro como primeiro lugar, né, Lula como segundo e o terceiro eu não lembro. Vamos dar uma conferida aqui. Eu pausei aqui o vídeo da aula 12, no finalzinho aqui, ó. E tá aqui o resultado. Então, Jair Bolsonaro, Geraldo Alckmin e Ciro Gomes. Só que eu fiquei com Lula na cabeça, porque quando eu fiz na pós, foi em abril, o Lula ainda era um possível candidato, e realmente Lula estava em segundo, eu não me lembro quem foi em terceiro. Quando eu repeti aqui para criar o vídeo tutorial aqui para o site, né, para o Código Fluente, Lula já não estava mais na disputa, né, e aí a classificação ficou essa. Isso tudo é só para mostrar para vocês, ilustrar para vocês o que é que me motivou a criar essa aula. Porque a partir disso daí, desse tutorial do Flume, depois eu tentei refazer essa experiência de novo e já não consegui, porque por algum motivo a máquina Cloudera não conseguia mais falar com a API do Twitter, não conseguia conectar. Eu tentei várias coisas para tentar contornar, mas não consegui. Depois vi que outras pessoas estavam tendo o mesmo problema. E depois comecei a receber algumas mensagens também perguntando qual seria o link para baixar a máquina virtual da Cloudera, porque o link que eu tinha deixado nos posts, nas aulas, não estava mais rolando. E aí eu fui pesquisar e vi que a Cloudera descontinuou a máquina virtual Quick Start e agora eles disponibilizam uma imagem Docker, né? E a partir disso, eu quero, inclusive, mais na frente, tentar repetir a experiência com o Flume, né? Refazer esse tutorial do Flume, de análise de sentimento, mas relativo a alguma outra coisa. Enfim, fazer alguma experiência com o Flume, mas eu vou manter as aulas que estão lá, né? Da forma como está, usando a máquina Cloudera virtual. Fica como um registro, né? Porque a experiência pode ser repetida agora na máquina virtual Cloudera, aliás, máquina não, no container Docker da Quick Start Cloudera, da mesma forma, né? Eu só vou ter certeza disso depois que eu fizer. Mas eu acredito que alguma atualização Java de repente não foi feita na máquina da Cloudera e ao mesmo tempo ela foi descontinuada, né, e aí ficou sem suporte, tem possibilitado essa comunicação entre a máquina Cloudera e a API do Twitter, né. E aí daí eu resolvi montar esse tutorial, primeiro ensinando como usar a imagem Docker, como faz para a gente subir essa imagem Docker e utilizar a Quick Start Cloudera como essa imagem Docker, que é a forma como eles disponibilizam e dão suporte
atualmente. Então foi a partir dessas aulas do Flume que eu comecei a receber mensagens de pessoas que não conseguiam mais conectar com a API do Twitter. Depois eu fui ver que a máquina Cloudera, a Virtual Machine, eles já não disponibilizavam mais, ela tinha sido descontinuada. Tudo isso que me motivou a fazer essa aula aqui, né? Antes de começar o tutorial, propriamente dito, quero pedir para vocês, se curtirem o conteúdo aqui do Código Fluente, divulgarem nas redes sociais de vocês, passarem lá na página do Código Fluente no Facebook para dar um joinha, divulgarem com os amigos, sugerirem tutoriais. Aqui é o link da página do Código Fluente no Pinterest, meus links afiliados na Hosting, DigitalOcean e One.com. Se inscrevam aí por esses links para conhecer os serviços dessas empresas. A One.com é onde eu hospedo aqui o Código Fluente. Meu GitHub, cadê meu LinkedIn? Aqui meu LinkedIn, pode me adicionar se quiser. Aqui são 2 outros canais que eu tenho de música, né? Músicas que eu gravei, que eu curto tocar, e esse outro de play along para treinar improvisação. E é isso. Vamos lá então. Eu vou pular toda essa parte aqui que eu já falei. Aqui é o link onde o moderador lá da comunidade Cloudera, esse cara aqui, ó, né? Tá aqui o link. Ó. Obrigado pelo interesse em fazer o download da Quickstart VM, mas infelizmente ela foi descontinuada. Eu coloquei aqui a tradução. Ó. O Sagar foi o cara que perguntou, né? Ele precisa do link para baixar a Quickstart. E o moderador da Cloudera, lá o Bender, ele diz: Olá Saga, obrigado por expressar seu interesse em baixar o Quickstart VM, mas infelizmente a Quickstart VM foi descontinuada. Você pode tentar a imagem Docker da Cloudera disponível publicamente nesse endereço aqui, e tem o resto lá do conteúdo. Aqui tudo que eu falei para vocês sobre a experiência lá com Flume, né, do script, eleições, 2018 e tal. Deixa eu ver aqui onde a gente pode conversar. Acho que podemos começar mesmo daqui. Então, a primeira coisa é ter o Docker instalado na sua máquina, né? Eu estou usando o Linux porque no meu Windows eu utilizo a VirtualBox e a VMware. E para instalar o Docker, você precisa abrir mão de uma delas, eu acho. Dá algum problema, algum conflito. E eu prefiro usar no Linux mesmo e deixar quieto lá no Windows, né? Mas é possível usar o Docker no Windows. E aí é só encontrar algum tutorial que ensine isso. Mas você precisa ter o Docker instalado na sua máquina. E aí com o Docker instalado, né, você pode acessar esse link aqui. Deixa eu abrir aqui, deixa eu fechar esse aqui, esse link aqui, e aí você pode copiar esse comando aqui para poder baixar a imagem. Pode clicar aqui e copiar, ou copiar assim também, né? Então esse é o link, mas você pode simplesmente chegar no Bash, né, no Shell Linux, e digitar isso daqui. E aí você tem que esperar um tempinho, porque são 4 GB e meio mais ou menos, então demora para baixar. E aí quando terminar, você vai executar o container com esse comando aqui. E aí também ele demora, né, para subir o container e deixar o container rodando. Aí depois que o container subir, ele vai abrir um prompt, que eu não coloquei aqui. Um prompt já dentro da máquina, dentro do container Docker, desse container Docker aqui, da Cloudera. O container que tem a Cloudera lá dentro. E aí você abre um outro shell e dá um docker ps para ver o ID desse processo, desse Docker, desse container Docker que está rodando a máquina Cloudera, né? E aí você vai aparecer um ID, eu vou mostrar isso na prática, né? Vai aparecer um ID como esse, vai listar,
né, os processos Docker que estão rodando e o ID deles. E aí você vai pegar esse ID e vai dar um docker inspect, e aí vai ser um número parecido com esse. Não exatamente esse, claro, né? Esse aqui é só um exemplo. E aí ele vai dar uma saída bem grande, gigante, mas o que interessa é isso daqui, é só para a gente saber qual é a porta que a gente tem que acessar, né? Para fazer o login na Cloudera, igual a gente fazia na máquina virtual, né? Vai abrir isso daqui, ó. Tá vendo, ó? Localhost 32768, que é esse número daqui. Vai cair nessa página. Username Cloudera, login Cloudera, iniciar sessão. E aí pronto, você está logado. Até coloquei aqui. Aqui para mim deu um problema no Rio. Ele não startou. E aí depois eu simplesmente cheguei aqui e dei um service Rio Start. E aí foi tranquilo aqui, abriu essa página, eu consegui logar. E aí você tem a interface como se fosse a máquina virtual Cloudera, como a gente fez aí nos tutoriais anteriores. Então estou aqui no Linux e deixa eu dar um docker ps, ó. Não tem nenhum container rodando. Docker ps-a, nem parado. Ctrl L. Eu vou rodar, eu já rodei isso daqui, eu já tenho essa imagem aqui, né? Então eu vou rodar só isso daqui. Como demora um pouquinho, eu vou dar um pause. Só explicar aqui para vocês, ó. Esse do lado esquerdo, esse shell aqui do lado esquerdo, ele está subindo o container da Cloudera, né? Esse aqui é só para a gente rodar depois o Docker PS para ver o ID dele, né? Então eu deixei dois aqui, dois shells, né, disponíveis. Um para a gente interagir com o container e o outro para ver os processos. Dá um pause de novo aqui. Ele está começando a startar o Rio. Provavelmente vai dar um erro. Vamos ver. Ó, tá vendo? Failed. Pronto. Agora eu já estou no prompt do container da máquina Cloudera, ó. Posso dar um ls. Olha lá o que temos. Vamos dar um ls etc barra. Enfim, tá tudo aí. Isso aqui é dentro do container, né? Então, aqui do lado direito, nesse outro shell, vamos dar um docker ps. Demora um pouquinho. Olha lá. Ele mostrou aqui. Deixa eu... Olha lá, Cloudera aqui, Quick Start. Tem o ID aqui do container. E a gente pode dar aquele comando que é docker inspect e vamos copiar, colar o ID aqui.
Olha lá a saída, e o que interessa é isso daqui, ó. Lembra que eu falei? Então a porta é essa daqui. Então vamos acessar aqui, ó. Localhost 32769. Vamos dar o Enter. Ó, deu problema ao carregar. Então vamos fazer aquilo que eu falei, que é rodar isso daqui, ó. Service Hill Start. Por algum motivo ele está dando pau na hora de subir. Ó, ele de alguma forma ele subiu. Eu nem rodei o que eu iria rodar aqui, essa linha aqui, ó. Então aqui onde tem um container, né, são dois terminais. Esse é o shell normal, né? E aqui o shell, ó, que eu estou dentro do container. Eu posso rodar aqui, ó, Service Hill Start, né? No caso ele deu um jeito, ele deu erro na hora que estava subindo, mas depois ele deu um jeito e conseguiu subir o rio. Mas caso demore ou dê algum problema, você pode rodar Service Hill Start. Vou rodar aqui só para vocês verem. Ó, está dizendo que já está rodando. E aqui é só dar o Cloudera. E aqui é a mesma coisa. Vamos salvar. Beleza. Interface gráfica aí do container Cloudera. Estamos dentro dele. Aqui pela interface web. E era isso. Dá um próximo aqui. Ó. Hive, Impala, Pig, os painéis. Eu ainda nem explorei, para dizer a verdade. Tô colocando aqui o vídeo em primeira mão aí para vocês. Alguma coisa aqui diferente da máquina virtual e tal. Acho que tem coisas mais atualizadas, né? Mas é isso. O que eu queria mostrar era isso. Tá funcionando aí o container. Eu fico por aqui. Novamente eu peço para vocês, se tiverem curtido, divulgarem nas redes sociais de vocês, com os amigos, sugerirem tutoriais, passarem no Facebook, né, na página do Facebook, e darem joinha. Aqui é o link da página do Código Fluente no Pinterest, meus links de afiliados na Hosting, DigitalOcean e One.com. Se inscrevam e conheçam aí os serviços gratuitamente dessas empresas, e ao mesmo tempo vocês vão estar me ajudando também, ajudando aqui o projeto do Código Fluente e os tutoriais gratuitos. Aqui é um link para doações, também quem quiser dar uma força monetária também será muito bem-vinda, ajuda. É isso, valeu, obrigado, até a próxima e bons estudos!